E a grande questão de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, essas pessoas sempre estão buscando ser aprovadas por outras pessoas. Aleluia. E eu buscava ser aprovado por Ele. Eu buscava ser aprovado por outras pessoas. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast, queridos. Hoje nós estamos com um tema muito especial, do coração de Deus. Nós estamos aqui transbordando já para falar no seu coração, na sua alma, na sua vida. Quero te pedir, se for possível, que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo, se transforme em um missionário. E isso não vai te custar absolutamente nada. Porque eu tenho certeza absoluta que até o final desse podcast você vai sair daqui chorando. Existem coisas que Deus quer fazer hoje na sua vida, a partir do tema paternidade. Você tem um pai. Um pai. Eu não sei se você foi criado com um pai, se você conheceu seu pai, se você conhece o Pai Celestial, mas hoje nós queremos falar a respeito daquilo que Deus quer nos fazer conhecer a respeito desse tema. E eu não poderia chamar alguém diferente de quem nós chamamos dessa vez. Mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas ao profeta Erlan Salomão. Seja bem-vindo, meu querido. Pastora amada, grato ao céu pelo teu convite, grato ao céu pela vida do pastor Joe também, e também grato a cada um de vocês que estão aí e vão partilhar desse tema tão importante para a nossa geração. Amém. Olha, meu coração já está queimando. Eu acredito muito, né, que talvez seja um dos temas mais fortes que nós já trouxemos no podcast, dentro desse período que nós estamos ao vivo e gravando esse programa. Nós temos a necessidade de falar de algo que, me perdoe, mas eu acredito que a igreja do Senhor Jesus tem medo desse tema. Sim. Porque é um tema que vai causar muita libertação, Sim. muita cura. E eu acredito que isso o diabo não quer. Sim. Talvez por isso nós íamos ter aqui uma mesa redonda hoje de vários profetas, de vários homens e mulheres de Deus, e o Senhor mudou tudo para que nós pudéssemos estabelecer o céu na terra a partir do tema Você tem um pai. Esse livro é o livro do profeta Erlan Salomão, que fala a respeito de paternidade. E eu já começo com essa pergunta. Como esse livro foi gerado? Por que ele foi gerado? E me fala um pouquinho das motivações para gerar esse tema. Pastora, esse é um tema muito importante para a nossa geração, especialmente porque a forma como nós vemos o nosso pai espelha na forma como nós vamos enxergar a Deus. É por isso que o adversário, de várias formas, tenta atacar esse tema, tenta atacar famílias com essa questão. Eu sou um homem que passou por muitas questões paternas, eu fui abandonado 2 vezes pelo pai biológico, eu cresci com muita dificuldade com um padrasto, e eu sempre questionava a Deus por que eu tinha que sofrer tanto nessa área. Então, você que está aí na sua casa, você que está vendo esse podcast, de repente está se questionando por que está vivendo tantas questões, tantos problemas na sua área paterna, porque você não se sente aceito, aprovado, querido, né, no aspecto da paternidade. Eu tenho algo da parte de Deus para falar para você hoje. O adversário ataca esse tema, pastora, na nossa vida, porque ele quer impedir, obstruir a via de acesso de comunicação que nós temos com Deus, que você tem com Deus. O objetivo maligno não é simplesmente que você idealize que você não tem um pai, mas é que o relacionamento entre você e o teu verdadeiro pai, o celestial, aquele que sonhou com você, aquele que idealizou sua vida antes que você estivesse no ventre da sua mãe, ele quer obstruir esse relacionamento. Porque, pastora, nós não podemos nos enganar. O Espírito Santo nos conduz para um relacionamento constante com Deus, mas não um relacionamento de escravo com o Senhor, não um relacionamento de cachorro com o dono, mas um relacionamento de filho com o pai. E constantemente
o adversário ele tenta nos remover dessa mesa. A mesa da herança, a mesa onde você foi aprovado, não pelo que você fez. Não é sobre seus resultados, não é sobre a força do teu braço, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, sabe por quê? Porque ele nos aceitou antes mesmo que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Uau. Profeta, mas é bíblico? É. Em Mateus 3, por exemplo, antes de Jesus executar qualquer ministério, antes até mesmo dele ir até o deserto, no momento em que ele se batiza, ele escuta uma voz que vem do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Peraí, a filiação está antes do que você pode fazer. Você é filho antes de provar valor para o mundo. Você é filho antes de provar valor para os seus amigos, para a tua família. Você é filho, você é filha de Deus. Pastora, sabe que cada um de nós, inclusive você que está na tua casa, você carrega um tipo de mensagem específica que está imprimida no teu espírito. E a mensagem que o Espírito Santo imprimiu na minha alma, no meu coração é: você vai dizer às pessoas que elas são minhas filhas, que elas são os meus filhos. Então eu vi aqui esse podcast hoje, junto com a pastora, junto com o pastor, para lembrar você, independente das situações que você está passando, independente das circunstâncias e realidades que você está vivendo, você é filha de um Deus que te ama. Pastor, é tão sério esse tema para a nossa realidade. Mefibosete, por exemplo, quando ele estava em Lodebar, Mefibosete tinha sangue real. Mefibosete era neto de Saul. Só que ele estava esquecido, aleijado. As circunstâncias e a realidade daquele homem fizeram com que ele se esquecesse de quem ele realmente é. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida hoje, independente da realidade, independente das circunstâncias. O céu está te lembrando hoje que você é filho. Ele está movendo você desse ambiente espiritual, de solidão, de depressão, de tristeza, segurando pelas tuas mãos e te conduzindo para a mesa. Foi isso que fez. Davi, através da ótica de Deus, perguntou a Ziba: existe alguém ainda da casa de Saul a quem eu possa tratar com misericórdia? Ziba se lembrou, porque em algum momento alguém vai se lembrar de você. O filho sempre é lembrado. A filha sempre... Ei, podem ter esquecido de você, as pessoas podem ter virado as costas, as portas podem ter sido fechadas, mas o céu está lembrando de você hoje, filha de Deus, filho de Deus. E vai te conduzir à mesa. Profeta, deixa eu te dizer uma coisa. Você passou pelas piores dores, e nós dois conversamos muito a respeito disso, que o formato do profeta, muitas vezes, é gerado, aliás, eu acredito que 100% das vezes, mediante a muita dor e muito sofrimento. Yes. É muito admirável que Deus tenha te dado revelações tão profundas e que nos toque de maneira tão profunda, mediante a um passado tão sofrido, a um passado tão cheio de marcas e cicatrizes, que hoje servem para salvar outras vidas. Eu gostaria que você contasse um pouquinho das suas marcas, para que as pessoas enxergassem o valor da autoridade daquilo que sai da sua boca, porque nós só adquirimos autoridade quando vivemos e vencemos esse problema. Sim. Enquanto nós não vencermos as nossas piores dores e desgraças, nós não conseguimos autoridade para ministrá-las. Por que esse tema e o que te fez ter uma profundidade tão grande com Deus a respeito de paternidade? Qual foi o seu passado? Se você puder nos participar um pouquinho dessa história e se expor, né? Porque isso é uma exposição. Conte para nós um pouquinho para que as pessoas entendam, porque eu fiquei impressionada. Pastora, eu vou contar, mas antes é um assunto muito importante. Você mencionou a respeito dos profetas. Realmente, nós estamos vivendo um tempo onde há uma necessidade muito grande, individualmente, de demonstrar valor às pessoas, porque as pessoas descredibilizam esse ministério. E é realmente, dos 5 ministérios. A Sunamita, está aí o grande problema. A Sunamita, quando vê Eliseu, ele ia até o Monte Carmelo para fazer oração, e ela disse assim: ali vai um santo homem de Deus. Então, o céu tem uma expectativa que nós primeiro sejamos santos antes de ser homem de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem homens de Deus, mas não são santos. Não têm integridade, não têm credibilidade. Pessoas que enganam, pessoas que estão usando o ministério a próprio benefício. Yes. Então, o céu tem essa expectativa, e hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, há um tempo de resiliência, onde as pessoas precisam te conhecer para entender um pouco mais sobre os seus frutos.
Eu venho de abandonos, pastora. Eu acho que um dos piores abandonos que uma pessoa pode ter é o abandono paterno. E eu não falo só de um abandono onde o pai não está presente, mas um abandono onde talvez o pai esteja presente em casa, mas não fale com o filho, não abrace o filho, não diga eu te amo, não declare palavras de bênção sobre a vida do filho. Esse também é um abandono. E eu fui abandonado inicialmente pelo pai biológico 2 vezes, e as minhas expectativas em Deus estavam quase zero já. E aí então minha mãe me leva para crescer com um padrasto. E esse padrasto também tinha questões emocionais, também tinha problemas, saiu de casa muito cedo. Nós convivemos constantemente com pessoas que também carregam marcas espirituais. E a grande questão de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, essas pessoas sempre estão buscando ser aprovadas por outras pessoas. Aleluia. E eu buscava ser aprovado por ele. Eu buscava ser aprovado por outras pessoas. Só que na ausência de um entendimento, ele me punia muitas vezes, então eu levava muitas surras. Eventualmente também ele frequentava religiões de matriz africana, então eu tinha às vezes tratativas com espíritos malignos através da vida dele, que possuíam ele em casa, trancava a gente em casa, e o espírito maligno dizia que queria tomar meu sangue. Meu Deus. Né? Quantas vezes e situações que ocorreu dele virar a cama para que eu não permanecesse na cama. Sabe, eu cresci de uma forma muito exposta, ao ponto de ter um vizinho próximo que tentou de alguma forma, tentou várias vezes tentar gerar abusos, né, sexuais. E eu sem compreender todo esse contexto, sem compreender essa história. Porque, quem sabe, você também está passando por situações e realidades que você não tem respostas. E a minha pergunta era, se realmente existe um Deus, ele certamente não é o meu pai. Até porque que pai que vai permitir o filho passar por tantas situações? E eu gostaria, pastora, de entregar uma primeira chave muito importante para nós que estamos aqui, para você que está aí. Nós não conseguimos enxergar Deus no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas e batalhas. Oh, Senhor. Nós éramos muito escassos financeiramente, eventualmente dependíamos de vizinhos, dependíamos de parentes. Eu honro a vida do meu padrasto porque ele acordava muito cedo na madrugada para ir trabalhar e para trazer o recurso, mas muitas vezes ele ficava sem emprego, sem trabalho. Uau. E a gente permanecia, às vezes, dependendo de pessoas. Né? Em alguns casos importantes, por exemplo, quando a gente se lembra do passado, talvez a gente não se lembre numa linha tênue, mas nós se lembramos de fatos que realmente marcaram. E eu lembro de um fato uma vez que, enquanto eu fazia Senai, porque eu sempre apostei muito no ambiente acadêmico, para tentar remover a minha mãe, a minha irmã, para tentar nos remover daquela realidade, né, de escassez. Minha mãe, então, uma mulher inicialmente de Deus, eu cheguei em casa da escola e quando eu cheguei em casa, nem sempre nós tínhamos toda a comida para comer, às vezes era só um pouco de arroz com cebola naquele ambiente, e nós ainda conseguíamos ser gratos a Deus por aquilo. Eventualmente tinha uma vizinha que comprava um frango também, nos entregava a capela do frango também, e eu questionava muito a provisão de Deus. Falei, que tipo de Deus, que tipo de pai que geraria provisões nesse nível para o filho? Né? E eu não sabia ser grato por tudo, porque independente do que esteja chegando nas tuas mãos hoje, independente da provisão que Deus esteja trazendo sobre a tua vida hoje, Ele ainda continua cuidando de você. E eu cheguei em casa, pastora, e tinha um pouquinho de arroz com cebola no fogão. E eu olhei para minha mãe assim, eu perguntei, mãe, a senhora comeu? E a mãe disse assim, filho, tá tudo bem, eu comi. Dentro de mim eu sabia que ela não tinha comido e que ela estava fazendo uma renúncia para que eu tivesse comido ali. E eu comi, sabendo que ela não tinha comido. E quando você é criança ou você é adolescente, você não mensura os picos emocionais ou as realidades espirituais que você passa. Então, depois você vai idealizar aquilo que realmente vinha acontecendo. Naquele momento, Deus estava demonstrando o amor dele através da minha mãe com a minha vida. Constantemente, o Espírito Santo vai te encontrar na tua realidade, independente do que aconteça, para ele se revelar através de você. Oh, para ele se revelar, para ele mostrar que ele é teu pai, que ele cuida de você. O problema é que a dor, o desespero, o choro da alma está tão profundo que você não consegue idealizar o amor de Deus. Quantas das vezes eu falei coisas horríveis para Deus, questionamentos, e hoje eu compreendo. Então, eu vim nesse ciclo de abandono, de desgaste, de muitas surras,
e de muita procura por identidade. Muito abuso físico Eu não sabia, e muito abuso emocional, físico, né? emocional. Eu não sabia quem eu era, pastora. Eu não tinha ideia de quem eu era. Na minha concepção, eu era aquela criança. Perdão interromper. Nós não estamos falando de você dar uns tapinhas no seu filho e corrigir ele, não, tá, gente? Nós estamos falando de traumas, de abusos físicos que geraram no profeta Erlan, enquanto criança, as piores dores que você pode imaginar. Você contou uma situação a respeito de lamber caco de vidro no chão. Como é que foi isso? Eu tinha muito receio de quando meu padrasto estivesse em casa, né, do trabalho, eu tinha muito receio de alguma forma incomodar ele. Porque eu nunca saberia a reação que aquilo ia ocasionar, ou a consequência que aquilo ia dar. Eventualmente, sim, especialmente quando ele tomava bebidas alcoólicas, né, ele ficava violento. Eu não sabia o que acontecia. Eu temia muito pela minha mãe também. Em determinada ocasião, peguei uma jarra de vidro na geladeira. Na realidade, eu não tinha liberdade, como o seu filho entra na sua casa, abre a geladeira. Eu não tinha liberdade. Quando eu fazia isso, eu fazia com muito receio. Com medo do que poderia ser falado, né? Então, eu peguei uma jarra de vidro e caiu essa jarra no chão. E quando caiu, ele se transformou. Ele ficou imensamente revoltado. E ele me colocou para lamber de joelhos aquele líquido no chão. Eu ainda coloquei a minha língua umas 3, 4 vezes no chão, em meio aos cacos de vidro. Então, era aquele o meu lugar naquela casa. Meu Deus. Então, assim, talvez você teve um pai ruim, ou você nem teve um pai. Mas nós estamos diante de alguém que teve experiências terríveis, as piores possíveis. E isso não é uma outorga para dizer eu não vou produzir para Deus, Deus não existe. Porque tem gente que, porque viveu uma história de trauma, dá para isso a desculpa para ser um péssimo pai. Exatamente. Hoje eu te admiro como pastor, como pai, como esposo. E isso não foi desculpa para você transferir a maldição. Exatamente. Para você transferir os maus tratos, né? Porque, querendo ou não, se você não perdoa, você repete. E você não repetiu os passos dos pais, entre aspas, que você teve na sua vida, né? Você pode dar uma palavra para as pessoas que estão, de repente, aí repetindo os passos terríveis que elas abominavam nos seus próprios pais? Porque é uma coisa sem querer, né? Quando a pessoa vê, ela já está fazendo igualzinho o pai fazia, você está fazendo com os seus filhos. A única forma, pastora, da gente atuar segundo a paternidade divina é quando você começa a conhecer o teu Pai Celestial. É impossível você imitar alguém que você não conhece. Você imita, na tua vida até hoje, as pessoas que você conheceu. As ações que você idealizou, viu ou presenciou. Uau! Mas quando você entende quem é Deus na tua vida e quando você entende que Ele é teu Pai, você começa a imitar. O amor de Deus, pastora, ao longo desse tempo, porque eu buscava aprovação nos homens. Minha mãe morreu aos 42 anos com efizema pulmonar. Foi uma fase muito difícil, porque ela era a única pessoa que acreditava em mim. Uau. Uma das poucas pessoas. Inclusive, quando eu falei que queria ser engenheiro para ela, muitas pessoas disseram assim, nós éramos de famílias muito humildes, e disseram, olha, para com isso é sonho. Naquela época, em 2005, 2006, isso é sonho, isso é loucura. Né? E eu entendo que talvez as pessoas quisessem me proteger para não me machucar mais. Mas quando eu disse isso a ela, chorando, eu falei, mãe, estão dizendo que eu não posso ser isso, que eu não posso avançar. Aí a minha mãe disse para mim assim, filho, você já é um engenheiro. Não liga para aquilo que as pessoas estão dizendo, porque eu já sei. Naquele momento eu não sabia, mas a minha mãe, ela estava falando num tempo em que ela não estava, porque ela estava falando do futuro. Não era o tom de voz da minha mãe. Naquele momento o Espírito Santo tinha tomado a voz dela para falar num tempo que ela não estava, para falar de algo que ela não conhecia e para afirmar uma palavra profética que ela não estava acostumada a afirmar. Existem pessoas que você está no seu dia a dia e Deus manda falar para você. Deus vai colocar referências proféticas no seu dia a dia, que vai lembrar você das promessas que Ele tem ao seu respeito, que vai lembrar você daquilo que Ele sonhou para você, que vai lembrar você de que você foi feito, foi forjado nessa terra para viver o propósito estabelecido no céu, independente das circunstâncias ou realidade que você está vivendo hoje. E naquele momento a minha mãe me lembrou que era possível viver os planos e projetos de Deus na minha vida. Então, tem pessoas que esquecem, pastora, que Deus ainda fala.
E o amor de Deus começou a transbordar de uma forma tão preciosa na minha vida, porque eu comecei, pastora, a buscar a presença de Deus. Tentar conhecer mais, porque a referência terrena de pai que eu tinha era muito ruim. Só que eu ainda estava com aquele buraco dentro de mim. Eu precisava ser preenchido por alguma coisa. E aí que tá. Esse espaço vazio que está em você, essa depressão, essa tristeza, você tem que se autoanalisar. Com o que eu estou preenchendo? Yes. É aí que está a chave, porque se você escolher preencher com a presença de Deus, se você escolher preencher esse espaço com a bondade do Eterno sobre a tua vida, eu tenho certeza que você vai avançar rumo à paternidade. E eu escolhi preencher com a presença de Deus. Certa vez, pastora, em casa já com a minha esposa, eu estava orando triste por muitas questões, porque existem buracos emocionais e espirituais que só Deus pode curar. E o Espírito Santo, quando ele pega uma pessoa, quando ele pega um filho, uma filha que se esqueceu de que realmente é filho, ele começa a forjar aquela pessoa para que ela se lembre disso, para que ela viva realmente a filiação. Quando, certa vez em casa, a gente costumava pedir pizza, então nós pedimos uma pizza, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, o entregador veio, e naquele momento que eu fui pegar a pizza, eu escutei uma voz que dizia comigo assim, dá 50, não era 50 reais, dá 50 reais a mais para ele, porque ele está o dia inteiro buscando juntar dinheiro para comprar um leite especial para a filha dele. É um leite especial por conta de algumas questões específicas. E eu fiquei impactado com aquilo, porque eu nunca tinha ouvido uma voz audível falar comigo dessa forma. Eu falei, quem é? Eu desci e falei com a minha esposa, eu falei, olha, tá acontecendo isso e isso, nós estávamos passando por momentos muito difíceis. Ela falou, olha, entrega para ele. Eu subi, peguei o dinheiro, entreguei para ele. E quando eu entreguei, ele começou a chorar na minha frente, ele caiu na minha frente chorando no meio da rua. Ele falou assim, olha, quando eu vim para cá, eu falei com Deus e pedi a ele um socorro, porque eu passei fazendo delivery parte da noite e ainda não tinha o dinheiro pro leite da minha filha. E aí eu comecei a chorar, porque aí eu fui idealizar que era Deus. Foi o que chamou a minha atenção para eu conhecer a Deus. E aí, quando eu entrei em propósito com a minha esposa e busquei conhecer mais e mais de Deus, e aí Deus foi restaurando a minha paternidade. Deus te chamou para ser filho e filha, e as condições e realidades que você viveu não vão te separar do amor dele. Pastor, o amor que Deus derramou sobre a minha vida foi tão forte que eu parei de buscar amor nas pessoas, aceitação nas pessoas, porque eu sabia que eu já era aceito no céu. Então eu não buscava mais aquilo que a pastora pode me dar, mas muito pelo contrário, eu me transbordava de um jeito que eu entregasse para você. Para de buscar nas pessoas o preenchimento do teu coração, busque em Deus, porque Deus vai transbordar, e ao invés de você buscar nas pessoas, você vai transbordar sobre a vida delas. Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável de amor, de cuidado. Oh, aleluia. O meu pai biológico, então, pastora, pra gente encerrar esse ciclo, eu sei que é difícil falar num tempo de podcast a real dor que nós sentimos, mas a minha alma gritava. Um choro sem som, vazio, onde o coração e a alma gritam, buscando ser aceito pela sociedade, pela humanidade, pelas pessoas. Foi então que Deus deu uma oportunidade de eu reencontrar meu pai biológico depois de 2 abandonos, mas quando eu reencontrei ele, eu já não estava mais buscando paternidade dele. Uau. Eu estava indo apresentar ele ao pai. E quando eu cheguei lá, ele estava com um colchão, dormindo na casa da minha tia, isso na região da Lapa, em São Paulo. E nós estabelecemos um nível de relacionamento. Eu lembro que naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração, ministra sobre a vida dele hoje, fala de mim para ele. Eu comecei a falar, eu não vim aqui para te punir pelos abandonos, eu não vim aqui para reclamar com você, para me vingar, não. Eu vim aqui para apresentar aquele que salvou minha vida e mais que isso, eu vim aqui entregar a chave da eternidade para você. Então, pastora, o Espírito Santo falou naquele dia para mim, ele te negou a chave da paternidade dos homens, mas você não vai negar para ele a chave da eternidade do céu. Naquele dia ele aceitou Jesus e ele tinha tido um AVC. E ele dizia, Senhor Jesus, me aceita. Ele mal conseguia falar. Olha. Depois de períodos depois, eu não me recordo do tempo certo, ele morreu. Mas ele morreu em Deus. Aleluia. O meu padrasto, no caso, hoje eu transbordo amor sobre a vida dele também, porque não é mais eu buscando a aprovação dele, muito pelo contrário, o Espírito Santo me revelou as mazelas que ele passou, os ambientes emocionais que ele passou, as feridas que ele passou, e hoje sou eu demonstrando amor, e hoje eu digo que amo ele, mas é uma verdade em Deus.
Amém. Então eu amo. E também, pastora, tem aquelas pessoas que tiveram bons pais. Pais excelentes, pais que cuidaram, que amaram, pais que espelharam a figura de Cristo. Mas esses pais se foram. Esses pais já estão com Cristo e essas pessoas se rebelaram. Essas pessoas, elas não querem ou gerar um bloqueio muito grande na presença de Deus, em acessar a presença de Deus, porque de alguma forma culpa Deus por ter levado aquilo que elas tinham de mais precioso. Ou talvez não entendem o porquê Deus levou se era tão precioso. Mas se era tão precioso, por que levou? Se era tão bom, por que levou? Então, há uma mensagem específica para você também, que está buscando respostas em Deus, porque Deus tirou teu herói. Porque Deus tirou a figura que representava. Eu tenho uma resposta para você. O teu herói é Jesus, o teu herói é Deus. O Espírito Santo hoje ele está estabelecendo a verdadeira paternidade sobre a tua vida. E ela não vem somente do Pai que representou Deus na tua vida, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ele não tirou para penalizar. Ele tirou porque era o tempo e também uma oportunidade de você conhecer na plenitude a paternidade divina sobre a tua vida e sobre a tua história. Profeta, por que Satanás usa tanto a quebra da paternidade? Pastora, o principal objetivo do diabo é interceptar, bloquear o nosso relacionamento com Deus. Adão e Eva, por exemplo, na viração do dia, eles tinham uma conexão rotineira, diária com o Pai. A vida de Adão e Eva só fazia sentido por causa do relacionamento que eles tinham com Deus. Satanás, ele quer bloquear esse relacionamento e a forma mais precisa que ele encontrou para fazer isso é gerando bloqueios na parte paterna. Porque se você não consegue enxergar Cristo, se você não consegue enxergar Deus através do seu pai, esse é o primeiro passo para a paternidade ser bloqueada. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: o teu filho tem enxergado Deus através da sua vida? É muito importante. Os nossos filhos precisam nos olhar e ver características divinas. E é um esforço do Espírito Santo diariamente para se mostrar vivo na sua vida. Ele vai por pessoas, às vezes vai faltar uma característica de um pai dentro da sua casa, mas Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém que você vai olhar, você vai ver características divinas. No meu caso, eu olhei para pessoas próximas, como primos meus, eu olhei e eu via caráter, eu via identificação divina. A questão é, nem todos têm esse acesso de encontrar características divinas em outras pessoas, pastora. É por isso que muitas das vezes nós temos até mudança de orientação sexual. Porque há uma bagunça tão grande, há uma ausência de cuidado, há uma ausência de paternidade, de admiração, né? Tão grande, que aquela criança, aquele jovem, ela busca a aprovação em outras pessoas, ela busca afeto de outras formas. Aquela criança, aquele adolescente, ela busca aprovação nos jogos, ela busca aprovação nos likes, ela busca aprovação no Instagram, sendo que a nossa aprovação já vem do céu, independente daquilo que nós que fizemos ou vamos fazer. Então, essa busca de aprovação externa leva as pessoas a, de repente, ter mudança de orientação sexual, levam pessoas à depressão. Você vê isso? Vejo, constantemente, pastora. Você já tratou de pessoas? Famílias. Não estou te falando de cura gay, porque isso não existe. Não. Mas eu estou falando de cura da alma. Sim. Alma ferida. Sim. Porque não teve referencial paterno. E, por causa disso, se tornaram homossexuais ou pessoas de desvio sexual de toda sorte, porque não é só homossexualidade, tem uma série de desvios, né? Você já viu ou trata disso? Já, na realidade, há 1 mês e meio atrás, havia uma família, uma garota que, por ausência de cuidado paterno, ela morava com o padrasto, e o padrasto não cuidava, não abraçava, não dizia que ama o pai e tinha se afastado. Então, existia uma necessidade muito grande de aprovação e carência emocional naquela jovem. E, de alguma forma, ela encontrou preencher essa carência, não porque ela queria, ou porque ela nasceu assim, através de uma outra garota. Então, ela meio que se relacionou com outra garota para preencher uma carência emocional que o pai deveria preencher. E essa é uma das formas e estratégias que o maligno também trabalha. Tanto é que depois que a parte paterna foi restaurada, depois que houve um ajuste na parte paterna, depois que ela concebeu, que ela realinhou o relacionamento com Deus, ela não viu a necessidade mais de se relacionar com outra garota, porque ela entendia que tudo que ela precisava estava em Deus. Em Deus e não em pessoas. Ela viu a real identidade dela. É o caso de Mefibosete, viu a real identidade. É tão séria essa questão de identidade que Jacó, para atrair a atenção do pai para a vida dele, ele teve que se fantasiar do irmão Esaú. Uau!
Ele precisou. Jacó vivia de uma certa forma buscando a aprovação paterna e não tinha. Então, num dos poucos eu vou me momentos, transformar no outro, para eu ter a aprovação que eu preciso. Então, tem pessoas que estão porque ele não vai me amar como eu sou, então se ele ama o outro, eu vou ser o outro. Exatamente. Que profundidade, Exatamente. né? Tem Nunca pessoas vi que com, tão, com esse viés, eu ainda não tinha visto. Tem pessoas que estão vestindo roupas que não são suas, tem pessoas que estão vestindo identidades que não são suas para obter uma aprovação que você está buscando que deveria vir do teu pai. Tá falando como não deveria, tá agindo como não deveria, tá querendo imitar o outro. Exatamente. Principalmente agora com a mídia social, porque quer ser amado como o outro. Uau. Não entendeu a sua identidade. Às vezes você tá aí, você se pega fazendo as mesmas brincadeirinhas de TikTok que o outro, você se pega mudando o tom da sua voz porque você acha que do outro jeito você vai ser mais amada, talvez você está se vestindo de um jeito que não te agrada realmente, não é a sua identidade, porque você acha que você precisa ser amada pelos outros. E por conhecer pessoas que se vestem assim, são amadas, você está imitando o outro, porque você não tem a segurança de ser amado simplesmente por ser você. Exatamente. Por entender a sua real identidade em Deus. Independente do propósito que Deus tenha na sua vida, pastora, isso é algo que o diabo sempre vai perseguir. Tremendo. Davi, por exemplo, Isso é ele muito não forte. foi considerado como filho no dia mais importante daquela família. O profeta quando foi visitar a casa de Jessé, quando o profeta visitava a casa de alguém, era porque era algo importante. O profeta não se movia por si próprio, ele se movia por uma orientação divina. E naquele momento, Jessé nem considerou Davi como filho. Mas independente da aprovação do pai, Davi tinha aprovação do Pai Celestial. Aleluia. Nos momentos de solidão... O pai da terra não se lembrou dele, mas o pai do Nunca céu esqueceu. nunca esqueceu. Talvez seu pai nunca se lembrou de você, mas o Senhor, teu pai, nunca te esqueceu. A pergunta que eu te faço é, o afastamento paterno, como José foi afastado do pai dele, impediu José de viver o governo? Não. Uau! A reprovação paterna que Davi teve impediu Davi de viver o reinado? Também não. Nenhuma reprovação, nenhum afastamento, nada do que dizem, falam ao seu respeito, nenhuma questão e trauma paterno que você viveu vai impedir você de viver o governo e o reinado que Deus tem sobre a tua vida. Por isso, larga essa dor, larga essa raiz de mágoa, de iniquidade, a raiz de que não foi justo com você, de que te feriram, de que te machucaram. Você está diante de 2 profetas de Deus para falar para você que até as dores, a palavra é verdadeira, toda experiência que você vive, até aquelas mazelas que te causam, quando te vendem, quando te ignoram, quando te maltratam, quando te cospem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não mente. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Então, esquece a dor que te causaram, porque não é sobre a dor que te causaram. É sobre o que Deus quer gerar em você através das dores que te causaram, que de outra forma não conseguiria ser gerado em você. Eu perguntei, pastora, para Deus por que eu passei por tanta dor, porque eu passei por tantas situações. Falei, Senhor, poderia ter sido diferente. Aí Deus falou, filho, um prédio para crescer para cima, ele primeiro precisa crescer em fundação e precisa crescer em estrutura. Uau! Eu falei, então me aparta das lágrimas. Ele falou, não, eu não te aparto das lágrimas, mas você vai usar elas para ser bálsamo para outras feridas. Eu precisei primeiro crescer para baixo nas áreas que hoje eu tenho autoridade para falar. Então, quando a pastora libera uma palavra sobre a tua vida, não é uma palavra rasa, é uma palavra que vem de uma fundação, de uma estrutura feita com dor, com lágrima e com muito relacionamento com Deus. É por isso que a palavra prosperará para os fins que ela veio. E eu declaro sobre a tua vida, você é filho e você é filha de Deus. Oh, Senhor. A A gente tem que lembrar que Davi não foi lembrado no dia mais importante, e era um dia, gente, o profeta é acima do rei, sempre foi. Nós estamos falando de reino de sacerdócio, antigamente, e deveria ser hoje, é como se fosse o clerical papal de mais autoridade, né, que infelizmente se curvou, né, a ídolos. Mas se não fosse isso, ele deveria estar acima dos reis. Ele nunca foi à casa de Jessé, nem antes, nem depois. Nunca foi documentado que ele havia ido na casa de Jessé, nem antes,
e nem depois daquele dia. Então você está falando como se o presidente Trump fosse à casa daquela família simples e dissesse, me mostre teus filhos. E Davi foi tão irrelevante que ele não foi lembrado pelo próprio pai. Exatamente. Tem coisa mais forte que isso? Não, muito forte. Eu duvido que você viveu dores piores que essa. Pastora, perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Por que você deve perdoar? Porque a ausência de perdão vai te manter no ciclo onde você está. A ausência de perdão vai impedir você de ver os propósitos e as promessas de Deus. A ausência de perdão, o Espírito Santo não vai ferir princípios. Para você colocar um pé à frente, para dar um passo, tem que primeiro tirar o pé de trás. Hoje eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Você vai perdoar, mesmo aqueles que fizeram as maiores mazelas contra a tua vida. Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar caso um irmão me faça algo? 70 vezes 7, Pedro. Independente de quantas vezes alguém te fizer mal, perdoe, porque o perdão transmite do céu as características divinas através da sua vida para a terra. Você vai avançar e não vai ser o passado que vai impedir. Esse vínculo emocional que te prende aos traumas, às dificuldades, está sendo encerrado hoje na tua vida. Aleluia. Precisamos perdoar, pastora. Verdade. Nós não podemos ficar no passado. E a força que vem para o perdão, ela não vem de nós mesmos. Não, é por isso que É uma escolha, é uma decisão. Seus sentimentos são volúveis. Hoje você sente, amanhã você não sente. Hoje eu sinto de te perdoar, hoje eu te amo. Amanhã, eu não sei. Pastora, quando eu realmente conhecia Deus, eu estava muito machucado ainda. Eu precisei fazer 1 ano e meio de terapia como psicóloga. Então, se você questiona a terapia, eu oriento você a não questionar, porque há ambientes na área da sua emoção que profissionais conseguem acessar e te ajudar. Amém. Quando eu ainda machucado, quando eu conhecia Deus... todo mundo tinha que fazer terapia, sabe, gente? Numa oração, sabe qual foi a percepção? Eu tive a mesma percepção de Mefibosete. Aleluia. Porque a imagem que eu tinha era daquele jovem que estava lambendo o chão com um caco de vidro como cachorro. E quando o Mefibosete chegou na casa de Davi, ele se autodenominou um cão morto. O que fez o rei olhar para um cão morto como eu. E eu perguntei a Deus, pai, eu sei que o Senhor... que ele se via. Eu sei que o Senhor é pai. Eu sei que o Senhor me ama, mas... Por que o Senhor está interessado num cão como eu? E foi quando o Espírito Santo me pegou pelas mãos e disse assim, você não é cão, você é meu filho, você é herdeiro das promessas, você é aquele que eu sonhei antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Eu já havia te separado como profeta para as nações. Ei, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Esse lugar nessa mesa é seu. Ninguém vai sentar antes de você sentar, Davi. Ei, José, talvez eles fizeram algo contra você, mas você vai pôr todos na mesa, nome por nome, lá você vai liberar perdão sobre a vida deles. Ei, Gideão, Gideão, ele é teu pai. Você não tem, talvez, compromisso com o que o teu pai está fazendo porque ele está adorando outros deuses, mas no momento certo Deus vai entrar nesse lugar. Ei, Jefité, você foi rejeitado pela tua casa, pela tua família, porque a tua mãe era prostituta, mas o Espírito Santo vai te encontrar no lugar onde você menos espera. Deus te encontrará em ambientes onde você menos espera. Deus te encontrará na tua rotina e quando Ele segurar pelas tuas mãos, não vai ser como o Senhor, não vai ser como amigo, não vai ser como padrasto, vai ser como pai. Como pai. Como pai, pastor. Então, quando o Senhor... O diabo sabe que a quebra da paternidade aleja o futuro de pessoas que podem tanto e não conseguem ir 1% do potencial que podem ir. Porque foram aleijados como Mefibosete. Exatamente. O aleijamento espiritual ainda está de pé. Meu Deus. O projeto de Satanás não mudou. Continua mesmo. E enquanto nós não levantarmos desse lugar, onde nós não nos vemos mais como um cachorro sarnento, mas nós nos enxergamos como filhos do leão da tribo de Judá, então nós não veremos a glória de Deus. Nós só veremos ela quando nós tivermos a decisão de aleijados firmarmos a sola dos pés numa terra fértil. Meu Deus. Porque aí os joelhos cansados se firmarão. E é por fé, não é por vista. E é por fé, não é por vista. Você nunca vai sentir que você deixou de ser um cachorro sarnento depois de colocarem sobre você o peso da quebra da paternidade.
Eu sempre me olhei nos relacionamentos, na igreja, nas amizades, no sentimental, no emocional, até pelas minhas filhas. Eu tinha medo, as minhas filhas um dia podem me abandonar, porque eu não valho muita coisa. Meu Deus. O senso de valor é retirado de alguém quando quebra-lhe a paternidade. Não é, profeta? É. O senso de valor. Por isso que Jesus precisava do outorga do Pai. Esse é o meu filho amado, que o meu coração se compraz. Meu Deus. Ou seja, você não fez nada para mim, você ainda não fez milagres, você ainda não fez bênçãos nenhuma acontecer, você ainda não tocou ninguém para fazer andar o paralítico, mas eu tenho prazer na tua vida, você é meu filho, e independente de quem você seja, não é pelo que você possa fazer, é pelo que você é. Isso é tão forte que o filho... Eu não poderia deixar de falar do filho pródigo aqui. Que as pessoas entendam isso daí. Você não precisa ser perfeito, você não precisa fazer nada certo. Pelo contrário, você pode errar tudo, você pode quebrar a vasilha de vidro no chão, espatifar ela toda. O Senhor não vai te fazer lamber cacos no chão. Meu Deus. Ele é o Deus de amor que você não conheceu, o Pai carinhoso que você não teve. Rabachou de cantarás. Ele é o pai que não permite a vergonha de um filho e ele não se compraz com o pai da terra que faz um filho sofrer. O Senhor não se alegra e nem outorga o sofrimento que o pai da terra te causa, não. Pelo contrário, ele talvez permite que essas coisas aconteçam para que você conheça o verdadeiro pai. Conheça ele. Pastor, a decisão sempre vai ser sua, a decisão sempre vai ser sua. Né? Deus, ele, embora esteja na sua realidade, ele não vem até você. Você vai até ele. Você vai até a realidade de Deus. O filho pródigo, por exemplo, quando ele gasta toda a herança do pai e ele idealiza que na casa do pai ele tinha uma condição melhor, ele falou, nem que eu volte como servente. Ele já nem considerava a possibilidade de voltar como filho mais. Mas o pai vem até ele, correndo, abraça, restitui autoridade, restitui filiação. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você hoje, no momento em que você se posicionar, no momento em que você resolver voltar para a presença, no momento que você entender que ele é importante para a tua vida, que ele é o teu pai, ele estará de braços abertos esperando você. Ele estará de braços abertos para restaurar em você a filiação e a paternidade que nunca deveria ter sido quebrada. Aleluia. Profeta, e quais as consequências de uma paternidade quebrada? Pastora, a pessoa que ela tem uma paternidade quebrada na terra, ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e não sabe de quem é filho. Porque antes de qualquer avanço na terra, antes de qualquer desempenho humano, nós precisamos saber quem é o nosso pai. Essa é uma das primeiras consequências. Uma outra consequência é que a pessoa que não sabe que é filha de Deus, ela não vive o propósito estabelecido pelo céu. Essa é uma outra grande consequência. E uma terceira grande consequência, a pessoa que não sabe que é filha, que é filho de Deus, não gera filhos a níveis espirituais. Antes de você ser pai, você primeiro precisa ser filho. Muitas pessoas já têm, porque o amor de Deus ele já é estabelecido desde a fundação do mundo. Sim. Quando a Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o que ele tinha de mais precioso, pela vida dos outros filhos que ele adquiriria com esse ato sacrificial de Cristo, que só ele poderia fazer. Na verdade, ele já estabeleceu ali o amor dele. Sim. Você tem o amor de Deus, mas talvez você ainda não recebeu como alguém que merece esse amor. Essa via de mão dupla ainda não aconteceu na sua vida. O amor de Deus está ali, ele é estabelecido para você. Mas e você? Você entendeu o nível do amor mais alto que Deus tem por você? Que independe do que você faça, do que você fale, do que você erre, do que você xingue, do que você murmure. Se vós que sois maus sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, dirá o Pai do céu. Se você pedir o Espírito Santo, ele te derrama o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo vai te conduzir nessa via de paternidade, vai te auxiliar, vai te aconselhar e vai segurar pelas tuas mãos. Amém. Até os braços do Pai.
é desse lugar. E, pastora, quando a gente não entende de quem nós somos filhos, há uma grande descredibilização na voz do Senhor. Por exemplo, Adão e Eva, a serpente fala para Eva, Deus disse isso mesmo? Bota dúvida. Bota dúvida. Então você não sabe mais qual o propósito, você não sabe mais se é filho, se você não conhece mais, você não idealiza os planos que Deus tem para a tua vida. Então também é uma tentativa maligna de te afastar dos braços do Pai, porque quando ele te afasta da palavra, ou da palavra verdadeira, ele consegue então afastar você do Pai. Por isso, pastora, a importância de constantemente a gente estabelecer uma via de mão dupla de relacionamento com Deus. Onde nós falamos, onde nós desenvolvemos relacionamento. Quando Deus nos criou, ele nos criou porque sabia que nós dependeríamos dele. Que a nossa vida, o nosso estado aqui na terra só teria sentido com a presença dele. Quando ele visita, por exemplo, Adão e Eva rotinamente, todos os dias, na viração do dia. Então, o Espírito Santo quer alinhar contigo, quer aplicar um nível de relacionamento diário com você, quer falar com você constantemente, quer te lembrar, porque, pastora, é necessário nós sermos lembrados todos os dias que nós temos um Pai. As situações e as realidades tentam de várias formas fazer com que a gente se esqueça disso. Mas Deus hoje está lembrando mais uma vez, você tem um Pai, você é filha, você é filho do Altíssimo. E foi chamado nessa terra para viver a vontade dele. Independente do que fizeram contra você, independente das guerras espirituais e emocionais que você viveu, independente dos ambientes que você passou e talvez você pensou até hoje que ele não estava com você lá. Eu vim aqui hoje para te falar que ele estava com você em cada ambiente, segurando pelas tuas mãos. E hoje, marca essa data na sua agenda, porque ele escolheu o dia de hoje para restaurar a tua paternidade, para levar você para um nível novo de relacionamento onde você nunca mais vai sair. Esse livro, Você Tem um Pai, como que surgiu a ideia dele? Deus, em qual momento da sua história, falou isso a respeito do livro? Deus veio de uma resposta. Eu perguntei a Deus o porquê que eu passei por toda aquela questão paterna, de ser abandonado pelo biológico, de ser maltratado pelo padrasto, de não me encontrar e só ter encontrado nele esse amor. Deus falou assim que ele ia usar minha vida como um grãozinho de areia, mais um grãozinho de areia, para poder disseminar para essa geração que ele ainda é pai, porque nós vivemos num tempo onde o nosso valor está vinculado ao nosso desempenho. Só que para Deus não é assim, o teu valor está vinculado na paternidade que ele já colocou sobre a tua vida antes que você nascesse. É uma geração que está trabalhando, buscando desempenho para impressionar pessoas, e enquanto na realidade Deus manda falar para alguém aqui, não é necessário impressionar mais ninguém, não é necessário buscar aprovação em mais ninguém, porque eu sou a tua aprovação. Aleluia. Quando eu busquei aprovação nas pessoas, no mundo, nas circunstâncias, na realidade, nas finanças, não encontrei. E eu só encontrei nele. Essa mensagem começou a gritar dentro de mim. Deus disse assim, filho, você tem um pai. Eu falei, eu amei saber disso, mas Deus falou, não. Tudo que você viveu, as lágrimas que você passou, os ambientes em que você foi quase morto, é sobre estes lugares onde o diabo achou que ia te derrubar, que você vai trazer uma grande vitória para o meu reino. Você vai lembrar essa geração e as pessoas do mundo que elas têm um pai. E esse pai não fere. E esse pai não fere, não maltrata. Não. Esse pai te aceitou. Não é temperamental, não é doido, não é narcisista, não é alcoólatra. Esse pai, ele não tem sombra de variação. Pastor, eu tenho um testemunho para dar também. Né? Esse livro, ele não estava disponível para vender no Brasil, porque a gente que caminha nesse ambiente profético, missionário, a gente talvez não dispõe de toda a realidade financeira para fazer essas coisas acontecerem. E Deus usou uma pessoa que foi tocada, uma pessoa que é obediente à voz de Deus, uma pessoa que foi inspirada pelo céu, para primeiro levar esse livro até o Brasil. E recentemente o Espírito Santo falou comigo dentro do banheiro, enquanto tomava banho, ele falou, filho, para tudo que você está fazendo e traduza esse livro para o inglês. Eu falei, pai, eu não tenho condições. Deus falou, o projeto é meu, se o projeto é meu, eu vou financiar. Todo o projeto de Deus na tua vida, ele financia. Então Deus levantou. Aleluia. Deus levantou. Meu Deus. E aí, nessa mesma noite, um pastor, amigo meu do Brasil,
Ele falou comigo, ele falou, olha, para tudo, da mesma forma que eu ouvi a voz de Deus, ele falou, para tudo que você está fazendo. O Espírito Santo pediu para que você traduzisse esse livro, porque essa é uma mensagem que vai alcançar essa geração. Eu falei, Senhor, eu escutei a tua palavra, mas eu não tenho meios para isso. E Deus levantou essa pessoa, inspirada pelo céu, e disse assim, olha, eu escutei do céu, o meu coração está alinhado com o céu, e Deus disse para eu fazer isso, e esse livro já começou a ser traduzido para o inglês. Eu nunca sonhei com isso. Eu nunca idealizei escrever livros ou talvez levar uma mensagem que deveria ser tão clara para pessoas, para cidades, para counties, para países. Mas o Espírito Santo, ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolhe as coisas fracas para confundirem as fortes. Aleluia. Então esse livro hoje está sendo traduzido e eu glorifico a Deus por pessoas que Para o inglês, ainda, né? para o inglês, que ainda são tementes à voz de Deus. Aleluia. O profeta Erlan, ele fez um podcast com a gente sobre sonhos. Como o Senhor manifesta a glória em sonhos. E eu quero convidar você a assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje, nós transbordamos um pouquinho a respeito desse livro. Você tem um pai, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa imagem que tem aqui atrás, tipo uma sombra, foi proposital ou não? Foi. Ah, porque poucas pessoas veem, talvez. Só os olhares proféticos. Na Mas realidade, eu é um tenho pai enxergado com um um filho no pai- colo. Exatamente. É bem proposital, não era para aparecer tanto, mas era para ter essa... Se alguém perguntasse, essa foi a intenção. Porque eu fico tentando limpar aqui o tempo todo aí que eu entendi. Que coisa profunda, É porque né? às vezes as pessoas elas estão com essa imagem obscuras no coração dela mesmo. E às E vezes tem fica pessoas que tão acabaram de ler esse superficial. livro e ficaram tão tocadas que conseguiram identificar isso. Eu achei interessantíssimo. Eu estou, mais uma vez, surpreendida, porque eu entendo não só a necessidade desse tema, por ser algo que eu vivi, mas também a necessidade de pararmos um pouco para ministrar esse tema. Às vezes você compreende muito a importância da paternidade, mas você para muito pouco para falar disso, Exatamente. das pessoas que realmente vivem isso. E eu queria já deixar aqui o nosso convite para retornar, porque não se acabaram os livros, não se acabaram os assuntos, não se acabaram as necessidades. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E estamos conectados até os ossos nessa obra. Isso aqui não foi feito senão para a glória de Deus. Oh, aleluia. Tudo isso não foi levantado senão para such a time as this, para um tempo como agora. Uau. Eu profetizo que não só a tradução em inglês desse livro será um sucesso, quanto nós teremos podcasts em inglês para trazer às pessoas a realidade da quebra da paternidade e o quanto há consequências terríveis. E nós vamos estar aqui ministrando a essa terra, porque o Senhor não te trouxe nesse lugar para ministrar apenas aos brasileiros. Uau. Se ele poderia ter te movido no Brasil da mesma maneira que ele está fazendo aqui. Se ele te trouxe nesse lugar, nessa terra estrangeira, e a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Nós somos um povo que o Senhor olha. Ele olha para nós. Não estou aqui profetizando, dizendo você é um queridinho do Senhor, não. Mas nós somos um povo que temos, sim, uma proteção espiritual diferenciada, porque Ele sabe o quanto é difícil vencer em terra estranha. Uau. Somos peregrinos nesse lugar, não só na terra. Nós somos peregrinos 2 vezes. Nós somos peregrinos porque estamos fora da onde nós sentimos saudade e nem conhecemos, que é o céu. Mas somos também peregrinos porque estamos em terra estranha, onde não falamos a língua. Eu falo, mas milhares de brasileiros estão nesse lugar e não falam. E estão sofrendo, padecendo situações porque não veem no seu lugar de origem oportunidade para criar os seus filhos amados, pessoas que são importantes para nós. E nós, muitas vezes, vemos situações que as pessoas são obrigadas a ficar aqui. Por isso eu creio que existe uma proteção espiritual do Senhor sobre nós. Essa é a tua casa. Amém? Amém. Receba a tua casa, a tua família é nossa família. Amém. O teu povo é o nosso povo. Aleluia. O teu Deus é o nosso Deus. Nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, para te levantar, porque poucas pessoas, dos 7.000 que não se curvaram, poucos remanescentes restaram. Poucos
esbarraram conosco e tiveram o poder e a autoridade que você exerce. Você é precioso. Você é precioso. A unção que você carrega é preciosa. E nós queremos ser parte disso na sua vida. Eu quero, eu desejo e eu sei que o Senhor jamais aleatoriamente trabalharia isso. Não é do modus operandi do Senhor fazer coisas aleatórias. Não é do modus operandi do Senhor fazer coisas sem objetivos muito específicos. O vidro se quebrou. E o vidro, quando ele quebra, ele machuca. Mas o vaso, quando se quebra, ele carrega ainda mais azeite. Porque ele é feito novo. Ele é feito muito melhor do que o que já havia antes dele. Você foi quebrado, você foi amassado, você foi achincoalhado, você não é todo lugar que gostam de você, não é todo lugar que te amam, não é todo lugar que dão vazão para você falar, mas aqui você tem o microfone. Porque nós entendemos que sempre vão querer a cabeça do profeta. Numa bandeja, de preferência. Sempre vão querer arrancar a cabeça do profeta e colocar numa bandeja. Sempre haverá o espírito de manipulação, de sensualidade, de desvirtuamento. As suas lágrimas não foram em vão. O dia que você entrou nesse lugar, você veio através de alguém me pedindo um favor, que foi a pastora Ana. Assim como ontem também nós recebemos a missionária Maísa Chagas, por um favor que me pediram. Assim como pediram também um favor para trazer a Mari Simeonato. E todos os que nós estamos atendendo essa semana foram favores que me pediram. E eu entendi que, na verdade, eles aqui estavam me fazendo um favor. Não fomos nós que fizemos um favor para te receber aqui. Foi você que entrou nesse lar aqui, ó, nessa casa de oração. E ganhou a nossa vida. Você nos tem, profeta. Você nos tem. E eu nunca disse isso em tempos. Nós temos anos. Eu nunca disse isso. Você que está aí nos seguindo sabe o nível de seriedade que nós encaramos a palavra. Sabe que nós vivemos por fé. Sabe a seriedade que eu encaro o meu canal do YouTube. Nós encaramos o canal Pastora Renata Vieira como o único canal onde nós cumprimos o nosso chamado. Nós não viemos aqui para abrir igrejas. Essa é a nossa igreja. Para você que está sempre perguntando a pastora Renata, pastor Joe, qual a nossa igreja? Nós frequentamos a igreja, mas presidentes, nós somos dessa igreja. E aqui nós nos movemos pelo Espírito. E aqui nós nos movemos. E aqui nós nos movemos pelo Espírito. E o Espírito trouxe a sua vida aqui. O Espírito soprou. É tempo de começar a gargalhar, profeta. Profetada está cheio no YouTube. Você vai ver vários aí. É só você abrir o YouTube. Tem uns que tem 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de seguidores. E eu não estou aqui citando nomes. Mas talvez você não vai ver a presença, a santidade, a vida com Deus, o sentimento incondicional de apenas fazer a obra de Deus. O profeta não nos pediu nada, o profeta não falou nada, ele só chegou, abençoou e foi embora. Está aqui. Se você quiser abençoar o profeta, eu nunca fiz isso. Se você sentir no coração também de abençoar a vida dele, eu vou colocar aqui embaixo a mídia social dele. Eu não faço isso. Ontem eu fiz e hoje eu estou fazendo. 2 vezes em anos. Porque eu senti pela missionária Maísa Chagas, que sustenta os filhos sozinha e é missionária nessa terra. Uma menina que foi miss. E agora eu estou fazendo isso com você, profeta. Porque eu sei o preço que você tem pago por ser um estrangeiro em terra estranha. E o quanto você derrama tua vida no altar do Senhor.
aqui está um homem que caminha com o Pai. Um homem que, como eu, não teve um bom pai, mas que conheceu a paternidade de Deus e vai te ajudar a conhecer a paternidade de Deus. Eu quero encerrar por aqui, eu quero te agradecer, profeta, mais uma vez. Vou deixar você diluir o que nós estamos falando para você, porque amamos sua vida. Amamos sua vida. Isso não é por show, isso não é por teatro, isso não é porque estamos gravando. O que eu estou dizendo aqui, eu diria, dentro desse lugar aqui fechado, sem uma câmera. Conte conosco. Conte com a nossa vida. Eu nunca vou ser uma apresentadora normal. E está tudo bem. Porque eu conheço a minha identidade. As pessoas criticam, às vezes eu pego comentários, ela não deixa o outro falar. Queridos, isso não é uma entrevista. Para você que não conhece o canal ainda, eu gostaria de te apresentar. Isso não é um canal de entrevistas. Isso é podcast. Sabe o que é podcast? Bate-papo. São bate-papos onde nós fluímos naquilo que somos de melhor. E foi para isso que o Senhor gerou essa ideia em mim. Eu sinto muito se eu decepciono alguns. E eu te convido a realmente ir para outros canais, se isso não é o ideal para você. Porque não é bênção você ficar aqui contrariada comigo. Mas eu peço, humildemente, entendam a proposta do canal, para que você também seja abençoado. E não amaldiçoe o canal, mas abençoe o canal. Eu não vim aqui só para entrevistar, eu vim aqui para que nós possamos fluir diante do Senhor e diante da tua vida, porque nós nos importamos com você. Se você ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, nós queremos te pedir, põe a mão no seu coração, aonde você estiver, dentro do seu carro, no seu trabalho, numa cama de hospital. Não sei onde você está, mas eu quero te pedir para fazer essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo nas cinzas e no pó pelos meus pecados. Eu aceito o Senhor na minha vida como meu Senhor e Salvador. Muda a minha história, Senhor. Se revela a mim e eu lhe entregarei tudo. Se você fez essa oração pela primeira vez, diga aqui, amém. Nós queremos abençoar a sua vida com uma Bíblia. Inclusive, nós vamos repassar todos os outros podcasts para estar olhando quem está assistindo e quem realmente aceitou o Senhor. Se você, por algum momento da sua vida, se afastou dos caminhos do Senhor de maneira errada e hoje você sente vontade de voltar para a casa do Pai, como o filho pródigo fez, saiba, você não vai voltar como servo, você vai voltar como filho, e um filho muito amado. Eu quero abençoar a sua vida também, tá bom? Profeta, você pode deixar um recado para as pessoas que me seguem, que vão passar a te seguir agora? Sua câmera está ali, fique à vontade, profeta. As suas lágrimas não te afastam de Deus. Elas te aproximam de Deus. Independente da realidade, independente das circunstâncias, de tudo que você passou até hoje, o objetivo desse podcast hoje é lembrar você que você é filho e você é filha do Altíssimo, e como filho e como filha, você vai saber de onde veio, para onde vai, e vai tomar posse da herança que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Que Deus abençoe você. Aleluia. Muito obrigada. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Thanks for having me. Mas eu falo inglês. Eu não estou falando que o Senhor já está manifestando a sua glória na língua inglesa também, a língua universal, né, profeta? Yes. Temos que alcançar o mundo. E a porcentagem em relação ao português é tão mínima, né? A maioria fala inglês no mundo, na Europa, em todos os lugares. Então, gente, vai orando aí para a gente poder começar o canal em inglês. E eu espero contar com a tua ajuda. Escreve aqui, ó, pode contar comigo. Se a gente abrir o canal em inglês, nem que for só para ler a tradução embaixo, que você também vai participar. Se for um número grande de pessoas, a gente imediatamente vai inaugurar um canal em inglês, tá bom? Já é um projeto que há muito tempo eu já quero, mas eu estou um pouquinho sem coragem. Mas, se Deus quiser, estamos juntos. Amém. Que você esteja sempre conosco. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Se você puder ser membro do canal, você vai estar mais pertinho de mim, vai ter mais acesso a mim. Se não, tá tudo certo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.